na Rede. Expressivo no número de brasileiros com algum tipo de deficiência. São 25 milhões de pessoas, quase 15% da população. Faltam 518 mil vagas para que todos os deficientes consigam um lugar no mercado de trabalho e vivam como este professor cego da Universidade Federal do Rio. Além das aulas, ele organiza congressos e ajuda a criar programas especiais de informática. O que você deseja? Hoje em dia, eu me sinto, na verdade, uma pessoa com um grau de deficiência menor do que, digamos, há 5 anos atrás. Chegou na casa essa semana, justo na semana da pessoa com deficiência. É um projeto que vai desmoronar a lei de cotas, que há 2 décadas vem colocando pessoas com deficiência no mercado de trabalho, fazendo essas pessoas saírem muitas vezes da assistência social para virarem contribuintes brasileiros. E sabe por que isso está acontecendo? Porque muitas empresas não conseguem cumprir a lei de cotas. Mas elas não conseguem cumprir porque elas não conseguem fazer, porque elas não tentam da forma correta. Evidentemente e felizmente há exceções. Existem empresários e executivos que compreendem de forma bastante abrangente e substancial a importância da diversidade e da inclusão. Meu nome é Luiz Alexandre Souza Ventura, eu sou jornalista, autor do blog Vencer Limites. Programa na Rede, sempre conectado, eu sou J. Santos. Mais uma entrevista que eu trago aqui no programa. Hoje eu fico muito feliz de trazer não só um grande jornalista, mas um amigo, que é o Luiz Alexandre Ventura. Ele que é do blog Vencer Limites e também tem um artigo no jornal Estadão, é um jornal daqui do estado de São Paulo, Brasil. E esse blog ele traz diversas notícias sobre o universo da pessoa com deficiência. Ele traz de forma objetiva, não só mostrando destaques, das manchetes, mas principalmente com conteúdo, sendo objetivo nas notícias, nas informações para o universo da pessoa com deficiência. Então vamos conversar com ele. Seja bem-vindo ao programa Na Rede, Alexandre. Oi, Jota, obrigado pelo convite, um prazer falar contigo. Então, fico muito feliz de você participar aqui. Primeiramente, eu admiro o teu trabalho, e não só para as pessoas que não conhecem, muita gente já conhece o teu blog, e o que eu mais admiro é que o seu conteúdo, às vezes é muito mais o conteúdo, você consegue ter mais impacto do que até mesmo a própria manchete que você passa nas suas informações, no blog. E eu acho que isso faz a diferença, porque muitas vezes eu vejo que tem muitos jornalistas que às vezes eles se preocupam com a manchete, E você se preocupa sempre com o conteúdo, e apesar que as suas manchetes são boas também, os destaques, no caso da informação, para levar a informação ali clara para a pessoa, mas o conteúdo ele é muito bom. E você trata de diversos assuntos, desde denúncia, tecnologia, informação. E aí eu já te faço a primeira pergunta aí, como que surgiu essa ideia e como que você vê isso, esse impacto e esse sucesso que está tendo o blog Vencer Limites aí? O blog nasceu e tem a mesma proposta até hoje. O blog entrou no ar em setembro de 2012, quando eu era editor no Estadão. Nasceu dentro do Estadão, está lá dentro até hoje. A proposta sempre foi utilizar a estrutura do jornalismo, a técnica jornalista, para lançar luz, para ampliar o conhecimento sobre as temáticas do universo das pessoas com deficiência. Essa é a proposta original, essa foi sempre a meta do blog. Eu compreendo que há uma dificuldade ainda da imprensa em entender que há uma notícia por trás da temática das deficiências em qualquer editoria. As matérias costumam sempre focar na deficiência, falar sobre a deficiência e acabam esquecendo do que há em volta disso, tem ao redor disso. A minha meta era fazer o quê? Desde o início. Era tirar esse foco da deficiência, porque a deficiência é a constante do trabalho, e começar a falar sobre o que está em volta disso, qual que é a notícia ali naquela questão. É como você falou, eu falo sobre inovação, tecnologia, falo sobre denúncias, falo sobre
projetos culturais, políticas públicas, tudo que tem a ver com o universo da pessoa com deficiência. Em janeiro agora de 2021, eu decidi ampliar o escopo do blog e falar além do universo das pessoas com deficiência. Até dezembro do ano passado eu era centralizado nesse tema, mas eu havia, pelo menos tem uns 3 anos que eu estava acompanhando outras temáticas, como as pautas LGBT, pautas das mulheres, refugiados, indígenas, negros, outras coisas relacionadas a doenças raras, condições raras, tratamentos e tal. Então eu dei uma ampliada no escopo, ainda com muito cuidado, com muita calma, porque é um assunto bastante amplo e eu faço tudo sozinho, mas a meta continua sendo a mesma. A meta é utilizar estrutura jornalística, técnica jornalística, o basicão mesmo do jornalismo, arroz com feijão do jornalismo, de você entrevistar as pessoas e colocar nas matérias o que elas dizem, para levar mais conhecimento da sociedade sobre essas temáticas. E por que isso deu certo? Porque era, para mim, muito claro que havia essa carência, essa necessidade de você criar um espaço que tirasse a maquiagem desse tema. Porque esse tema ainda é muito maquiado, ele é muito utilizado de maneira estigmatizada, estereotipada, buscando sempre um viés emocional, ou muito, como eu falei, focado na deficiência, ou muito tratando a pessoa com deficiência como uma pessoa doente, o que não é verdade, né? Então eu entendo que dentro desse escopo que o trabalho é feito, o sucesso, você chamou de sucesso, existe exatamente porque não havia um espaço de cobertura diária sobre esse tema, como eu faço atualmente. Então, quando o meu blog entrou no ar, ele imediatamente supriu uma carência de todo esse universo. Porque, de maneira geral, as pessoas que trabalham nessa área há muitos anos tentavam buscar espaços na imprensa, na grande imprensa, né, sobre isso, e não havia. As matérias as pautas ou eram ignoradas, ou elas não tinham a abordagem que essas pessoas que levavam buscavam. Eu acho que é por isso que deu certo. Mas aí você acha que, por exemplo, antes até de eu te fazer a pergunta, o seu pai era jornalista, né? Meu pai era jornalista. Pai era jornalista. Teu pai tá vivo ainda? Não, meu pai faleceu faz 45 anos. E na época a época do seu pai, que era muito mais difícil, a época de ditadura e tudo mais, você acha que você traz muitas referências do seu pai pro trabalho que você faz hoje? Então, cara, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu sou filho e afilhado de jornalista. Meu pai era Luiz Carlos Ventura, nome. Só que eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, eu sou o filho do meio. O padrinho do meu irmão mais velho e o padrinho do meu irmão mais novo e o meu pai, todos trabalhavam na Folha de São Paulo. Todos se conheceram na Folha de São Paulo no início da década de 70, de 1970, e aí um batizou o filho do outro. Então os meus pais são padrinhos de filho deles, eles são padrinhos dos meus irmãos, meus padrinhos e tal. Todo mundo é jornalista. Então eu convivo com histórias do jornalismo, depois que meu pai morreu, antes do meu pai morrer, eu convivo com histórias do jornalismo há muito tempo, né? Com histórias principalmente sobre a função social do jornalista, sobre a importância do trabalho de imprensa para a democracia, né? Principalmente naquela época em que havia uma repressão muito forte, né? Mas eu demorei muito para ter interesse em ser jornalista. Eu sempre gostei muito de ler, leitura, é uma coisa que eu sempre gostei, desde muito pequeno. Meu pai tinha uma biblioteca bem grande, então desde muito pequeno eu pegava os livros que tinha lá, lia, era difícil até, porque eram livros mais, não para uma criança, mas eu enfiava a cara lá e fazia o que eu lia, o que tinha que ler. Eu tinha muito livro de teatro, muitas peças de teatro em livro. E aí isso despertou meu interesse pelo teatro. Não necessariamente para ser ator, mas para compreender o que era a linguagem teatral, o que era o teatro, o que era estar no palco, essas coisas. Então, quando eu terminei o 2º grau, ao invés de entrar em faculdade, essas coisas, eu comecei a estudar teatro. Aqui na Baixada Santista, onde eu moro, e também em São Paulo. Comecei a estudar teatro. E dentro do universo do teatro, eu comecei a ter contato com produções, com textos, com peças que falavam sobre a importância do jornalismo, da imprensa.
Tem duas peças que foram bastante simbólicas para mim. Uma chama Brasil, Brasil, que foi encenada lá em 1970, em 70 e pouco, no Teatro de Arena, em São Paulo, que foi produzida, dirigida e toda organizada pelo Paulo Autran. E eu tenho o livro Brasil, Brasil. E uma outra produção, que já foi na época quem fazia teatro aqui no Guarujá, chamada A Semente, que é um texto do Gianfrancesco Guarnieri, que falava muito da questão da repressão e dos jornalistas. E aí, enfim, isso tudo foi me levando a compreender melhor a imprensa. E aí, 4 ou 5 anos depois de fazer curso de teatro, eu prestei vestibular e me tornei jornalista. Então, todo esse universo que estava à minha volta que me levou para o interesse do jornalismo. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte: quando eu entrei na faculdade de jornalismo, até foi um tio meu que pagou a faculdade para mim. Eu falei para ele: olha, eu não tenho certeza se eu tenho vocação e habilidade para isso. Eu descobri. Então eu quero conversar com o senhor e dizer para o senhor que o senhor vai ter que me dar uns 6 meses de prazo. Se nesses 6 meses de faculdade eu entender que eu realmente posso me tornar um jornalista competente, eu continuo. Se eu perceber que não é a minha, aí eu vou parar e vou buscar outras profissões. Tá bom? Tá bom. Mas aí deu certo, né? Que bom. E hoje você faz um ótimo trabalho aí. Porque Obrigado. É o instinto, né? É aquela questão de a gente fazer o que a gente tem vocação, né? Você sente esse instinto, você sentiu esse instinto quando você estava lá, que você ficou nessa dúvida, e aí bateu o instinto e você falou: não, vou continuar. Porque assim, o que me levou, fundamentalmente, o que me levou à profissão foi a função social, jornalista. Eu tenho uma predileção pela reportagem. Eu já fui editor, já fui locutor, já fui produtor, já fiz várias coisas. Mas o que eu tenho vontade, o que eu gosto de fazer é reportagem. Tentar e fazer uma reportagem especificamente de texto. Sou um cara do texto, de escrever. Uma conversa tete a tete, assim como a nossa, eu falo sem muitas dificuldades. Agora, eu não gosto de fazer trabalhos de locução, não gosto de fazer trabalho de apresentação diariamente, porque eu acho que não é a minha praia. Se um dia eu entrar nessa profissão como eu já fui antes, quando eu trabalhei em rádio, evidentemente que eu vou fazer. Mas o que me dá satisfação é o texto. E eu preciso que o meu trabalho tenha um impacto social, que isso realmente ajude as pessoas a terem algum ganho humano nessa questão. E aí o que aconteceu? Durante toda a minha carreira, eu comecei no jornalismo em 1996, no Jornal Tribuna aqui em Santos. E durante toda a minha carreira, eu trabalhei no Jornal Tribuna, depois trabalhei em agências de comunicação, depois trabalhei no Sistema Globo de Rádio, na Rádio CBN e na Rádio Globo, depois trabalhei no Estadão, até que eu, em 2013, centralizei a vida no blog. Em toda essa minha carreira, eu sempre senti falta da função social do meu trabalho. Quando você é repórter, isso acaba acontecendo naturalmente, porque você se depara com situações em que tua reportagem pode efetivamente ajudar uma pessoa, pode inclusive prejudicar também, se você não tiver cuidado, mas pode ajudar uma pessoa. E quando eu conseguia que a minha reportagem ajudasse aquelas pessoas de alguma forma, aquilo me dava satisfação. Mas no dia a dia eu não tinha isso, era muito esporádico, né? Então quando o trabalho do blog entrou no ar, e eu efetivamente me dediquei somente ao blog, foi aí que eu me encontrei como jornalista. Eu demorou bastante, eu comecei lá em 96 e eu comecei a me dedicar somente ao blog em 2013. Primeiro ano do blog eu trabalhava no Estadão ainda. A partir do segundo ano eu voltei a morar em Santos e aí foi quando eu entrei no blog. Então a função social do jornalista é o que mais me interessa. Entendi. E falando dessa parte social aí que você falou, como é que você vê, e é por isso que eu quis trazer, já rapidamente falando com as pessoas, dividindo aqui. Eu lembro de uma coisa que você falou para mim, e que eu divido com as pessoas, eu divido com vocês. Você falou para mim assim: não importa
como você vai, que eu tava preocupado, gente, no começo, tava meio nervoso, falei, poxa, eu tô começando esse projeto aí, comentei com ele, ele falou assim, não importa como você vai fazer o seu trabalho, você vai cobrir aquela reportagem, importa a forma como você vai levar essa informação. Uhum. E aí é o que eu te pergunto, você acha que a forma que é levado a informação, a forma que a TV, a rádio leva a informação com relação às pessoas com deficiência, você acha que é de uma forma correta ou não? Como que você vê esse objetivo da imprensa nessa parte? Então, na verdade, assim, há um comportamento habitual, uma cobertura habitual, e há as exceções. O que deveria ser regra é a exceção. O que deveria ser regra? Uma cobertura com foco na informação. O que determina uma reportagem é o fato, né? O guia da reportagem é o fato. E dentro daquele fato você tem as informações. Normalmente, o habitual é que as reportagens que tratam do universo da pessoa com deficiência não estão centralizadas no fato, estão centralizadas na deficiência, independentemente do fato. O cara ganha medalha de ouro numa competição, o cara ganha... o cara é um cientista famoso, o cara é um artista, o cara vai para trabalhar na NASA para ir para o espaço, o cara é médico, pode ser o que for. A matéria sempre centraliza na deficiência, fica falando da deficiência, e aquela história da superação. Que é aquela coisa batida, ultrapassada, cansativa. Ou é 8 ou é 80, né? Então tem os extremos. A exceção é quando a reportagem centraliza na informação. Aí tem uma coisa muito recente, bastante exemplar desse caso, que saiu no caderno Link do Estadão, no portal do Link do Estadão dessa semana, Gustavo Estadão, que é o jornal que eu mais leio. O Link publicou uma matéria a respeito da nova rede social, Clubhouse. Clubhouse está crescendo, está em alta, tal, é uma rede social específica de áudio, tem áudio. E o aplicativo não tem nenhum recurso de acessibilidade, zero. E aí as pessoas com deficiência já estão reclamando disso faz tempo. E aí o Link fez uma matéria sobre essa questão, centralizada na questão da falta de acessibilidade, ouvindo quem era para ser ouvido. O Movimento Web para Todos, falou com algumas pessoas do universo da deficiência visual, falou com algumas pessoas do universo da deficiência auditiva, e outras pessoas, e centralizou a matéria inteira nessa questão da falta de acessibilidade do aplicativo Clubhouse, que é, na minha avaliação, a melhor forma de você fazer uma matéria sobre o tema. Ela é um exemplar de sucesso, caso de sucesso, de como uma cobertura do universo da pessoa com deficiência, pelas várias editorias, pode ser muito competente quando você centraliza no fato. Agora, o problema é que tem, dentro das redações, um desconhecimento sobre esse universo, porque quando você pensa que um projeto que trata de inclusão, qualquer empresa vai ser implementado, ele só vai funcionar se ele for implementado de cima para baixo. Ele é implementado pela direção da empresa para baixo. E até uma questão fácil de enxergar, é como se fosse uma árvore de Natal. Se ele implementa no alto, ele vai derramando, ele pega a empresa inteira. Se você implementar no meio, for um gerente, alguém de uma área específica, ele vai pegar naquela área e não vai pegar a empresa inteira. Dentro do jornalismo é a mesma coisa. O conhecimento que as redações têm a respeito dessa temática, não necessariamente sobre o que é ou não ter deficiência, o que é ou não uma doença X, uma deficiência Y, as editorias de saúde e tudo mais, mas a maneira como isso é abordado é muito viciada, muito, digamos, focada na deficiência e não se muda essa estrutura. Vira uma coisa viciosa, fica lá repetindo. Fica repetindo. E aí as novas gerações não recebem nenhuma informação sobre isso na faculdade, chegam na redação e recebem aquela informação e seguem aquele padrão. Então, quando tem um jornalista na redação que compreende que você precisa mudar essa estrutura, as matérias boas acontecem, como essa matéria do Link. Agora, quando
o entendimento é sempre aquele antigo, ultrapassado, da superação, a deficiência, que é isso, que é aquilo, a matéria vai sempre estar errada, ou com o viés da deficiência como uma coisa negativa, como uma doença, como uma impossibilidade de você ser um cidadão, ou uma matéria que poderia ser, digamos, um conto de fadas, né? Porque é completamente verídica. É mais ou menos esse cenário que nós temos. Eu lembro que você falou eu vi uma entrevista sua que você falou de uma matéria que eu acho até assisti, que era de um rapaz que ele estava usando um equipamento, né? O Workan, que eu acho que é o Workan que chama, Sim. que coloca no óculos tal, e a matéria ficou focada na deficiência, não Sim. no equipamento. Em vez de mostrar a tecnologia, a acessibilidade, não, ficou focada na deficiência. Aí coloca aquela música triste, né? Coloca aquela música triste, aí quer passar por, não, é uma história de superação, aquela coisa. Mas aí você, na sua opinião, você acha que é a cultura ou é a forma que cada pessoa reage à situação, de repente, pelo desconhecimento com relação à pessoa com deficiência? Cara, se você pensar no basicão do jornalismo, que é o quê? Você vai entrevistar uma pessoa, você chega lá para fazer a pauta, você tem que pegar a informação e transcrever essa informação. Então, seja lá o que for que aconteceu, fato é o X, fato é aquele fato, você vai lá conversar com as pessoas, pegar as informações e pegar essa informação e transformar numa reportagem. O básico é isso. De maneira geral, o que vai acontecer é que você chega lá sem saber nada e volta para a redação com as informações que você transpõe na matéria. Por algum motivo, as pessoas imaginam que sabem as coisas sobre o universo da pessoa com deficiência e já chegam na reportagem imaginando que o foco que ela vai dar para aquela matéria é aquele. Sem compreender o que ela está vendo. Essa matéria que você está falando, a TV tem isso, a TV tem muitas tentações. O audiovisual tem muitas tentações. Numa, digamos, tentativa de você atrair mais atenção, você utiliza de linguagens que, digamos, parecem mais cinematográficas do que jornalísticas. Né? E aí, por exemplo, no caso dessa reportagem, ele usava o Workan Mayai, o óculos. O papai se formou em Direito e ele foi orador da turma. E, durante a cerimônia, para fazer o discurso de orador, ele usou o Workan Mayai para ver o texto que ele tinha que passar para a plateia. A matéria, na minha avaliação, seria uma matéria sobre o uso da tecnologia de acessibilidade para ajudar uma pessoa cega a, enfim, fazer o que ela tinha que fazer. Mas a matéria ficou toda focada nisso. O cara é cego, o cara é cego, o cara é cego. Como ele é cego? Porque ele é cego, porque ficou cego, porque é cego. A palavra cego devia estar umas 400 vezes na matéria. E tira completamente o foco da inovação, da tecnologia. Não fala nem o nome da tecnologia. Que não é para mim, na minha avaliação, a maneira correta de você levar essa informação. Né? Teve uma reportagem, muito tempo atrás, que saiu na Globo News, eu não me lembro o nome da repórter, mas eu lembro da reportagem. Quando a Prefeitura de São Paulo, ainda quando o Haddad era prefeito, e a doutora Mariane Pinotti era secretária da pessoa com deficiência, a Prefeitura de São Paulo lançou a Central de Interpretação de Libras, chama CIL, que é um serviço que as pessoas surdas que se comunicam só em Libras usam para acessar os serviços públicos. Então, como é que funciona? A pessoa é surda, precisa ir ao médico no posto de saúde, ela entra em contato com a Central de Libras, explica que ela é surda e só se comunica em Libras, marca um horário no posto de saúde, vai essa pessoa surda, vai o intérprete de Libras, os dois entram junto na sala do médico e o atendimento é feito. Essa é a proposta do serviço. A matéria falava sobre a estreia disso. Aí eles foram exatamente num posto de saúde, com uma senhora surda, e dentro do posto já estava a intérprete, e a matéria falou sobre como é que funcionava o serviço. E o foco foi na informação do funcionamento do serviço. Explicou tudo, como é que funciona, como é que você entra em contato, para que serve, por que precisa, por que isso facilita, de que maneira o médico reage, de que maneira o paciente é mais bem informado, de que maneira o médico compreende melhor a situação daquele paciente.
defendeu ali a questão da acessibilidade, mas a matéria foi muito bem feita. A matéria foi muito bem feita. E ela tinha, foi usada de maneira muito correta o recurso do audiovisual. Porque em determinado momento eles tiraram o áudio da matéria para mostrar como é que aquela pessoa que era surda, sem nenhum som, se relacionava com o ambiente. E mostrou que tudo que estava em volta, tudo que acontecia, para ela não tinha o mesmo impacto do que teria com uma pessoa que não é surda. Então essa matéria foi muito bem feita, por quê? Primeiro porque ela teve uma centralização na informação. Mostrou exatamente o que era o serviço, como funciona, por que precisa. E segundo, porque mostrou como é que aquela pessoa surda se relaciona com o universo que está em volta dela, né? Então esse é o tipo de coisa que precisa ser feita. É nesse sentido que as coisas têm que ser construídas. E não nesses extremos, nessas coisas erradas, de que o fulano é o coitadinho ou é o super-herói. Uhum. Em falar em super-herói, você tá com a camisa do Super-Homem aí, uma homenagem? Então, na verdade, como a gente ia conversar em vídeo, toda vez que eu vou conversar em vídeo, nessa época de pandemia, principalmente, eu uso a camisa do Super-Homem, por quê? Porque o Super-Homem é um personagem, enfim, defende terra, tal, aquela coisa toda, só foi criado lá nos anos 30, né, e é jornalista, ele se tornou jornalista porque ele poderia estar presente nos fatos, estar presente nas situações, e a partir daquele conhecimento fazer o que ele tinha que fazer como super-herói, né, o que era legal. Mas também tem uma outra mensagem, que é a mensagem da diversidade, da inclusão, porque a Lois Lane, que é, desde o início da história do Super-Homem, a jornalista mais famosa, mais importante e melhor do mundo, é uma mulher. Lá nos anos 30, isso. E agora, na pandemia, a gente está vivendo uma situação que já tem sido frequente, de agressão a jornalistas, não só na internet, mas na rua. Eu tenho colegas que foram agredidos na rua, o que não faz o menor sentido você agredir um profissional que está na rua trabalhando, né? Você não sabe nem quem é aquela pessoa. Eu mesmo já fui atacado por pessoas que não compreendem o que a gente faz. Bom dia a todos. Exatamente, isso aconteceu na região do Triângulo Mineiro, né? E essa agressão aconteceu porque a equipe estava fazendo uma matéria denunciando aí problemas em uma unidade de saúde da cidade que foi denunciada, na verdade, pelos próprios moradores. No vídeo a gente consegue ver que a agressão parte de um homem de jaleco azul que se identificou como um médico da unidade. Ele vai tirar satisfações com a equipe sobre as gravações, tenta tomar o microfone do repórter. Em seguida, um outro homem aparece e dá uma gravata, um golpe conhecido como mata-leão no jornalista. Nesse momento, várias pessoas aparecem para ajudar, inclusive o homem de camisa branca que aparece é o repórter cinematográfico Stanley Matias, que vai correndo para ajudar o colega. Não sabem, imaginam que tem uma visão, digamos, bastante fechada sobre o que significa ser jornalista, não compreendem como é que é isso no dia a dia. Então, não concorda com a mídia e põe a culpa em você. Você representa atacar a imprensa é uma burrice. Criticar a imprensa não tem problema. Criticar a imprensa, porque tudo que nós queremos são leitores, telespectadores, ouvintes e seguidores críticos. Por quê? Porque isso mostra que o trabalho que a gente faz funciona. Ou seja, o cara leu aquilo e a partir daquilo ele tem uma opinião. Ele compreendeu um fato e aí ele tem uma opinião sobre o fato. Isso é importante. Ser crítico é importante. Discordar do que a imprensa faz não é um problema. O problema é atacar, xingar e atacar fisicamente, bater nas pessoas. Não faz sentido, né? Não tem sentido porque você está falando com pessoas que estão trabalhando. E qual é a função da imprensa? A imprensa pegar uma informação e levar para o público. Principalmente fiscalizar o poder público, fiscalizar os governos. E falar, olha, esse cara aqui que usa o dinheiro público que você pagou com o seu imposto, pegou esse dinheiro público para comprar tal coisa, ao invés de bancar um remédio aqui que você precisaria usar, sabe? Esse tipo de coisa. Mas o que acontece hoje? Hoje a gente tem um afastamento do público por uma dezenas de fatores. A própria imprensa precisa também trabalhar a questão da autocrítica, de compreender de que maneira precisa se aproximar mais do cidadão, isso é muito importante. Mas a gente tem uns discursos populistas que usam a imprensa como alvo.
desviam a atenção do que estão fazendo, eu estou falando de governantes mesmo, né, em todas as esferas, federais, municipais, estaduais, em geral. E aí o que acontece? Você defende uma pessoa, olha, esse remédio aqui precisa ser comprado porque tem 50 pessoas esperando na fila para tomar. E aí você vai lá e diz que, olha, ao invés de comprar esse remédio, este governante comprou uma pulseira de ouro para a sua esposa. O que as pessoas fazem? Xingam o jornalista e defendem o governante. Então não faz sentido. Contradição, não faz sentido. Não faz sentido. Então precisa ter um mecanismo, precisa ter um pensamento. A função da imprensa é essa. Tem que concordar com o que a imprensa faz. Mas não seja burro, né? Haja com inteligência, compreenda de que você votou numa pessoa, que você tem que exigir daquela pessoa um comportamento. E se você paga o seu imposto, e aquele imposto existe para bancar uma estrutura que vai te dar um benefício, um suporte que você não consegue bancar sozinho, você tem que exigir que aquilo funcione. E quando alguém vai lá e denuncia que teve um desvio desse trabalho, não pode atacar quem tá denunciando, você tem que ir lá e cobrar um resultado, não é? Então é mais ou menos esse o cenário, né? Uhum. E voltando um pouquinho nesse assunto que você falou da reportagem de acessibilidade para a pessoa, que era a pessoa com deficiência auditiva, a gente conversando, eu pedi para você escolher três reportagens importantes. Que você considerou ali destaque nesse trabalho que você vem fazendo todo esse tempo. E fala um pouquinho assim, fala o título pra gente aí e o destaque, o porquê que teve esse destaque para você essas três reportagens aí. Eu escolhi 3 reportagens. A primeira reportagem do blog, a reportagem de estreia do blog, que entrou no ar em 11 de janeiro de 2012, 11 de setembro de 2012, às 11 horas da manhã, e o título foi uma frase da doutora Tereza do Amaral, que é presidente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Rio de Janeiro. Ela falou: pessoa com deficiência no Brasil é um não cidadão. E ela disse isso porque as pessoas com deficiência não têm acesso ao básico da cidadania. Acesso a lazer, cultura, acesso à saúde, acesso a transporte público de qualidade, acesso a entretenimento, enfim, não tem. Então essa reportagem que lá em 2012, que foi uma reportagem de estreia, quando eu ainda estava tentando fazer aquele blog funcionar, ela ainda é uma coisa muito emblemática, porque essa situação que ela destacou é a mesma situação hoje. Né? Exatamente, não mudou nada. Não mudou nada. A outra reportagem que eu te falei foi a reportagem número 1000 do blog. Eu tenho hoje 1.400 reportagens publicadas, 1.300 e quase 1.400. A reportagem número 1000 do blog, ela é muito grande, muito grande. Ela é uma reportagem sobre a importância do trabalho para as pessoas com deficiência, principalmente para pessoas com deficiência intelectual. E ela é uma reportagem que está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco conta a história do Carlos Eduardo, que é um rapaz que eu conheço, que é de Pouso Alegre, Minas Gerais, que era noivo da Cíntia, que mora na Bahia, em Guanambi, na Bahia. Eles vão se casar agora, acho que em abril, alguma coisa assim. E se conheceram porque são ambos testemunhas de Jeová, participavam de projetos da igreja, se conheceram. A Cíntia tem paralisia cerebral e o Carlos Eduardo tem síndrome de Asperger, é autista. O Carlos Eduardo nunca tinha trabalhado de carteira assinada, essas coisas todas. E o primeiro emprego do Carlos Eduardo foi a partir do projeto de inclusão do McDonald's. O McDonald's tem um projeto de inclusão muito bem estruturado, muito focado em pessoas com deficiência intelectual, né? E o Carlos Eduardo foi trabalhar no McDonald's. O Carlos Eduardo é um cara que gosta de tecnologia, de computador e tal, e ele queria trabalhar nessa área. Só que lá em Pouso Alegre não é o que o McDonald's oferece de emprego. A área de tecnologia do McDonald's é toda aí em São Paulo. Então eles falaram para ele: olha, vem trabalhar com a gente e você vai progredir. Ok.
Matéria de número 1000, quando eu coloquei a matéria no ar, o Carlos Eduardo devia estar na minha pedonômica, devia ter uns 6 meses, ou um pouco mais disso. Estava perto de completar um ano de trabalho. E eu conversando com ele, ele falou, ó, trabalhar mudou minha vida. Trabalhar me tornou outra pessoa, porque eu compreendi a importância de eu ter autonomia e independência. Então, a primeira metade da matéria é toda sobre a história do Carlos Eduardo e esse entendimento dele sobre isso. Tem tem explicações da diretora de inclusão do McDonald's, fala sobre o projeto. E a segunda parte da matéria, por isso que ela é muito grande, eu fiz uma entrevista com, na época, 4 grandes consultorias especializadas na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E uma sequência de perguntas. Então, a segunda parte fala sobre tudo isso. De que maneira as empresas têm que tocar esses projetos, o que funciona, o que não funciona e tudo mais. A matéria é uma matéria muito forte por isso, porque ela tem essa informação sobre a importância do trabalho para a pessoa com deficiência e de que maneira as empresas podem tocar isso. E aproveitando, te interrompendo rapidamente, nessa matéria eu achei interessante, que eu pedi para você falar porque eu perdi aqui a folha, que eu tinha resumido as anotações. Mas essa matéria eu achei interessante quando eu li ela, porque é o que muitas pessoas passam, né? Você quer ter a sua independência, aí você ainda é visto por muitas empresas, né, pela deficiência, e não pela capacidade que você tem de você exercer aquela função. E às vezes, mesmo com preparo, às vezes a dificuldade de você conseguir um espaço, uma vaga, para poder você até progredir, evoluir naquela empresa, né? Eu já passei muito por isso aí. A inclusão no mercado de trabalho tem um obstáculo que é básico, que é a contratação da pessoa pela deficiência e não pela vocação e capacidade, né? Onde isso não funciona é porque isso foi feito desse jeito. Os projetos de inclusão que são bem estruturados, que são bem formulados e que têm sucesso, eles são centralizados na pessoa e não na deficiência. Na verdade, qualquer projeto que é centralizado na pessoa de trabalho melhora porque aquele cara traz todo o conhecimento dele, né? Mas falando da pessoa com deficiência. E também porque ele é feito de cima para baixo, porque ele é feito a partir da direção da empresa. Ele é, digamos, esparramado pela empresa de maneira uniforme. Ele não é feito num setor e depois esse setor tenta implementar em outros. A direção da empresa faz isso. Eu já estive em um monte de empresa e eu sei que isso funciona quando é um trabalho de cima para baixo. As consultorias que trabalham nessa área, tanto essa que eu entrevistei para essa matéria, e essa matéria é de 2019, quanto as pessoas as outras que surgiram depois, todas elas falam isso. Só vai funcionar se a empresa estiver realmente dedicada a esse projeto. E se ela não centralizar o trabalho na deficiência, e sim na pessoa, né? A gente ainda tem um problema muito sério de falta de conhecimento sobre isso. O mercado corporativo no Brasil é muito grande, né? Os números que essas consultorias dão é que mais ou menos 2% das empresas têm realmente trabalhos de inclusão estruturados e que o restante mal sabe o que fazer sobre isso. E algumas pesquisas que são feitas e tal mostram, as próprias empresas dizem, eu contrato pessoas com deficiência por causa da lei de cotas. Eu não contrataria, porque enxergam a questão da acessibilidade, porque enxergam a questão da inclusão como uma dificuldade, como um gasto desnecessário. Mas não compreendem que isso tem um impacto real no ambiente de trabalho, isso tem um impacto real no serviço que essas empresas oferecem, no conhecimento sobre a sociedade que isso dá, e de que maneira aquelas pessoas que estão do lado de fora, que vão consumir o que aquela empresa faz, vão enxergar essa empresa, porque a diversidade chama a diversidade. Quem falou isso foi o diretor do RH do Pão de Açúcar, uma vez. Por que é que isso não ocorre? Porque, de maneira geral, as empresas centralizam a atenção no cumprimento da legislação, e não na competência das pessoas. Quando a deficiência sair do eixo e entrar só a competência, esse cenário de obstáculos tende a sumir. Mas ele ainda não é, nem de longe, uma coisa que está acontecendo.
Inclusive a gente teve esse exemplo até na política do Brasil, que teve um tempo atrás aí que eles estavam querendo acabar com a lei de cotas, né? E aí ficou em avaliar e acabou cancelando isso aí e continua aí a lei de cotas. A lei de cotas sofre ataques constantes. No atual governo federal, tem pelo menos 2 ou 3 projetos que tentaram modificar a lei de cotas, e essas modificações elas iriam detonar a lei, acabar com a eficácia da lei. Um dos projetos, que era um projeto até do próprio presidente da República, que era de criar uma possibilidade da empresa que não quer contratar uma pessoa com deficiência pagar para o governo, em teoria colocar esse dinheiro num fundo lá qualquer, pagar uma vez, paga, deu dinheiro para esse fundo, nunca mais para contratar pessoa com deficiência. Independentemente da lei. A lei permitiria isso. Olha só, então o que aconteceria? Eu não quero contratar pessoa com deficiência, eu dou dinheiro para o governo, nunca mais eu contrato pessoa com deficiência. Vai ganhar dinheiro ao governo, a pessoa com deficiência não vai ganhar nada, não vai ter emprego, e a situação vai continuar a mesma. Acabou tudo, né? Um outro projeto que houve, que foi um projeto na época da Secretaria de Juventude, que era incluir na lei de cotas egressos do sistema de proteção do governo. São crianças, jovens, adolescentes, que são protegidos pelo governo de alguma forma, porque ou eram atacados por alguém, ou porque tinham vindo de famílias desestruturadas, essas coisas. Misturava cenários completamente diferentes, também não avançou. Não teve sucesso porque não tinha nenhuma relação, não havia sentido você misturar numa lei que é específica sobre a questão das pessoas com deficiência, pessoas que não têm nenhuma relação com isso, né? E há outras propostas de você reduzir a abrangência, diminuir o percentual de contratação, sempre tem um ataque, né? Mas a gente está de olho, ninguém vai atacar nada sem que a gente denuncie. Tem que ficar de olho, isso é verdade. E vamos lá, e a terceira? Eu acho que já foi as 3? A terceira reportagem, foi uma reportagem que eu publiquei também em 2019, sobre um caso de uma família de Lagoa Grande, no interior de Pernambuco. Uma senhora tem 3 ou 4 filhos, e um dos filhos dela, na época tinha 15 anos, ele tem paralisia cerebral com sequelas severas, sequelas bem severas. É tetraplégico, tem problemas de deficiência intelectual, deficiência da fala, tem problemas gastro, uma sequência de dificuldades. Na cidade de Lagoa Grande tem um hospital, que inclusive a prefeitura naquela época chamava de Orgulho do Povo, de Lagoa Grande, mas que não tinha atendimento para esse menino, de fonoaudiologia, de gastro, de ortopedia, de fisioterapia, não tinha nada. Nenhuma. O que esse rapaz, o que essa família fazia uma vez por semana? Toda semana, há 12 anos. Pegava um ônibus em Lagoa Grande, ia até Recife, capital, passava 3 dias em Recife, peregrinando pelas instituições e hospitais de Recife para fazer os tratamentos que o menino precisa, pegava outro ônibus e voltava para Lagoa Grande. A distância entre Lagoa Grande e Recife é de 700 quilômetros. Nossa. A família viajava 1.400 quilômetros toda semana, fora a peregrinação lá, para que o menino tivesse atendimentos básicos. Não era nada que não pudesse ter na cidade. Esse é um problema. O segundo problema é que a família fazia isso em ônibus convencional, não era nem leito. A mãe pegava o menino no colo, o menino deve ser o dobro dela, carregava o menino até o fundo do ônibus para colocar o menino na poltrona. Ninguém ajudava, ninguém põe a mão, ninguém ajudava. O menino tem aquelas cadeiras mecânicas que tem que colocar na porta-mala, pesadona e tal. Ninguém fazia nada por ela. Ela reclamava na prefeitura, a prefeitura dizia que não dava para fazer e tal. Isso faz parte de um convênio que existe do Ministério da Saúde com as prefeituras,
que é trânsito fora de domicílio, eu me lembro o nome agora, que é um mecanismo que você subsidia a viagem da pessoa que não pode ter um tratamento na própria cidade. O Ministério da Saúde banca isso. Transfere esse recurso para a prefeitura compra as passagens. Simplesmente, a moça era uma passageira que pegava o menino e jogava lá no banco de trás e ficava lá numa poltrona que não era nem de longe adequada para viajar. Eu fiz a matéria, denunciei o caso, e a gente conseguiu que a prefeitura mudasse isso para ônibus lento e colocasse a família na poltrona reservada na frente do ônibus. Mas ainda assim, nenhum motorista ajuda a mulher a subir no ônibus. Falta humanidade. Falta empatia, falta humanidade, falta tudo isso, né? Então essa matéria, ela foi importante por esse motivo, porque eu consegui de alguma maneira fazer com que aquela situação fosse denunciada e melhorasse. Eu não sei qual é a situação atual hoje, que a família nunca mais falou comigo, provavelmente continua igual. Deve ser ainda ônibus leito, tal, talvez não tenha mudado isso. Mas essa matéria é importante por isso, né? Agora, cara, tem tanta matéria semelhante a essa, que eu vou citar uma que eu fiz ontem, sobre a cidade de Ibaté, no interior de São Paulo. Uma denúncia de professores, publiquei essa matéria ontem, uma denúncia de professores da cidade de Ibaté, de um esquema em funcionamento na cidade, de uso das crianças com deficiência severa, para aumentar a fatia de verba pública para a educação. A prefeitura apresenta um laudo, que sabe Deus de onde sai, dizendo que aquela criança, adolescente com deficiência severa, não é beneficiada pela educação regular, para matricular esse adolescente, essa criança na APAE da cidade, que é controlada pela prefeitura, e essa criança ou estuda na APAE ou estuda na escola regular, que já contraria a Lei Brasileira de Inclusão. Professores denunciaram isso, e eu conversei, uma das mães, inclusive, tem um filho com deficiências severas, que é a professora, que denunciou. As 3 mães disseram a mesma coisa. Meu filho e minha filha tem 11 para 12 anos, passou do 5º para o 6º ano, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta, mal consegue pegar no lápis, e tem uma pressão para que eu tire ele da escola regular e jogue na APAE. A APAE recebe verbas volumosas da prefeitura. De 2014 até 2020, recebeu R$2 milhões. E aí, uma das mães me disse o seguinte: eu tentei colocar o meu filho na APAE, tem um autista com sequelas severas. E a APAE disse que não atende meu filho porque não tem estrutura para isso. R$2 milhões. R$2 milhões é pouco para eles? Então, aí eu fiz a matéria, os professores denunciaram, conversei com todo mundo, a matéria está no ar. E você imagina de que maneira essa situação se repete. Vou colocar aqui para carregar o notebook. Essa situação, você imagina de que maneira essa situação se repete pelo país, né? E essa situação é uma situação que tem sido muito combatida no Brasil. Recentemente, em setembro do ano passado, o governo federal lançou um decreto presidencial, assinado pelo presidente Bolsonaro, da Política Nacional de Educação Especial, que modificava a política da educação especial do país e permitia a volta das salas de pessoas com deficiência e das escolas de pessoas com deficiência. Locais que você exclusivamente coloca a pessoa com deficiência. Ela não estuda mais em outro lugar, só ali. Exatamente essa estrutura para pegar a criança com deficiência, jogar num curral, deixar lá folheando revista e fazendo desenho, para que receba-se a verba. Então há uma reação muito forte a essa política que está em andamento, e essa política foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal ano passado, em dezembro, mas o governo federal desobedeceu o Ministério da Educação desobedeceu ao STF e fez um evento para divulgar essa diretriz para educadores. Então a gente está ainda nesse combate. Então, desculpa te interromper, mas é isso que eu fico indignado. E eu te pergunto, como você é um jornalista experiente, como é que a gente consegue lutar por um direito nosso, por mais humanismo, por mais possibilidades, por mais oportunidades, né, para gente que
tem a deficiência, e mesmo para aquela pessoa que não tem a deficiência, se o próprio governo federal ele vai na contramão dos direitos daquela pessoa. Como é que você consegue ter vitória numa luta se você o próprio governo já vai contra? Precisa ter união, né? Precisa ter união. O fato é que precisa ter união. Tudo isso que aconteceu, que eu acabei de relatar, todas as vezes que isso foi revertido, em que esses ataques foram contidos, isso só aconteceu porque houve união das instituições e das pessoas. Né? A minha avaliação é que todas essas questões de ataque aos direitos, de redução dos direitos, de modificação das políticas, suprimindo o direito da pessoa com deficiência, tem foco na grana, dinheiro que isso cria. Né? Prioridade é isso. Né? A única explicação é essa, de que há uma centralização no ganho financeiro. Né? Quem efetivamente defende esse tipo de proposta, muito difícil você entender que ela tem algum tipo de motivo nobre para isso. Porque não há nenhuma nobreza em você defender exclusão, segregação, redução de direitos, supressão, enfim, opressão, não há sentido, não há nobreza nisso. Né? Então a minha avaliação é que o foco dessa questão é a grana. E como é que você combate isso? Combate isso com união. E aí, a gente dentro do universo da pessoa com deficiência tem um monte de rivalidades que não servem para nada, que só atrapalham e que, enfim, podem inclusive levar a desestruturar coisas que estão muito bem construídas, ao invés de você conseguir evoluir nas políticas públicas. E inclusive essa rivalidade, muitas vezes, as pessoas não têm muita consciência, é bom citar que a gente passa por tanta dificuldade, governo federal, situações que parece que quer oprimir, né, a pessoa com deficiência, e às vezes muitas pessoas elas fazem classes de guerra, de conflito na própria deficiência, entre as deficiências. Porque aquele outro ali eu acho que ele não tem direito, porque o braço dele é maior e ele tem deficiência, mas o braço dele é maior, a orelha do outro é maior. E aí fica numa guerra e esquece o principal, que é o objetivo, que é você lutar pela qualidade de todos, né? Para todos terem uma qualidade de vida, né? Essa rivalidade não serve a ninguém, essa rivalidade não ajuda em nada. Na verdade, tem um pensamento muito equivocado que as pessoas costumam centralizar no universo que elas conhecem e esquecem de olhar para os outros universos, para os outros mundos. Né? Eu chamo de universo da pessoa, porque tem muitos mundos, né? Então, quando você vê, por exemplo, tem muitos projetos muito bons que têm muito valor, mas que são centralizados em algum tipo de deficiência. São só sobre deficiência física, só sobre deficiência intelectual, só sobre deficiência auditiva, só sobre deficiência visual, mas que podem, mas que aquela prática, aquela metodologia, aquela estrutura, se ela for aplicada no outro mundo, ela também vai ter sucesso, né? Então, por exemplo, a questão da educação inclusiva, ela é exatamente isso. Ao invés de você pegar uma instituição que é muito competente nesse aspecto, vou citar duas: o Instituto Benjamin Constant, Rio de Janeiro, e o Instituto Nacional da Educação do SUS, também no Rio de Janeiro, o INES. São duas instituições centenárias, muito sólidas, muito fortes, muito competentes nos seus setores. O Benjamin Constant trabalha com a deficiência visual, o INES trabalha com a deficiência auditiva. Se você pegar a competência dessas instituições, a experiência que elas têm nesse cenário, pegar essas pessoas, levar esse conhecimento para as escolas, para que essas escolas consigam incluir pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, você vai conseguir transformar o projeto inclusivo dessas escolas de maneira muito positiva, né? Então, o que você está fazendo? Você não está eliminando as instituições do cenário, você está pegando esse conhecimento e ampliando, né? Para mim, essa é a estrutura correta. Mas qual é a proposta? Qual é a proposta que querem aprovar aqui no Brasil? Você pegar a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva, te dando esses dois exemplos, tirar ela da escola regular e jogar
na instituição fechada e não dá a essa pessoa a oportunidade de conviver com pessoas diferentes e não dá às pessoas sem deficiência a oportunidade de conhecer aquele universo. Então você vai segregar mais ainda, separar mais ainda, isolar mais ainda essas tribos, o que não tem nenhum sentido, que não vai ter nenhum resultado positivo. Exatamente. Bom, Alexandre, a gente está chegando ao final aqui do programa, já agradeço muito a tua participação aqui, fico muito feliz mesmo, obrigado pela oportunidade que você tem me dado de você participar aqui. Antes de encerrar, tem um quadro aqui que chama Na Lata, que é uma pergunta direta e objetiva. Na Lata! Oportunidades que a pessoa com deficiência não tem, é falta de interesse ou falta de conhecimento? É a união dos dois. É a união dos dois. Um gera o outro. A falta de conhecimento gera o desinteresse e a falta de interesse gera o desconhecimento. Quando você tem essas duas coisas acima do tema, não há possibilidade disso avançar em qualquer situação. Na política pública, no projeto de inclusão da empresa, na educação inclusiva, nas reportagens sobre isso, nos projetos culturais, na representatividade disso na vida real, na imprensa ou nas obras de ficção. Se você tem desinteresse e desconhecimento, um gerando o outro, nada vai avançar. Então é uma união dos dois. Tá bom, eu agradeço, obrigado mesmo pela participação. E já acho que o pessoal pode conhecer um pouquinho do blog Vencer Limite, as pessoas que não conhecem, mas muita gente já conhece já, né, que já é sucesso. E mostra o humanismo, mostra o profissionalismo, as formações objetivas, o conteúdo. E eu não traria você aqui se eu não achasse realmente que é um bom trabalho que você faz, e um objetivo, e um trabalho, principalmente um trabalho honesto, né, que você não tenta manipular informações de jornalismo para poder ganhar manchete. Você leva a informação, conteúdo de vários universos. Eu entendo que precisa ter honestidade nesse trabalho. Respeito às pessoas que estão sendo retratadas e honestidade na abordagem. Esse é o foco do negócio. Tem uma coisa importante. O endereço do blog é vencerlimites.com.br. Vencerlimites.com.br. Entra lá, tem lá 1.300 e alguma coisa de reportagens publicadas. E também tem o telefone, né? Para quem quiser receber informações pelo Zap. O número que eu divulgo é DDD 11, número 97611 6558. 97611 6558. É tanto o WhatsApp quanto o Telegram. Tá bom. Aí as pessoas recebem diretamente no Zap ou no Telegram. As manchetes que estão no blog. O Telegram continua. A lista do WhatsApp eu interrompi porque ela não estava funcionando. Tinha 6.000 inscritos, mas a ferramenta não estava dando conta. As pessoas não estavam recebendo, estava travando o celular. E eu estou tentando encontrar uma maneira de transformar isso em algo mais viável para que as pessoas voltem a receber pelo WhatsApp. Mas tem perfil na rede social, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no Facebook, é só procurar blog Vencer Limites nos 3. Tem o WhatsApp e Telegram para entrar em contato. Tem o e-mail, blogvencerlimites@gmail.com. E tem o endereço do blog, vencerlimites.com.br. Tá tudo disponível. Tá bom, eu agradeço, obrigado. Você quer falar alguma coisa para despedir do público aí? Não, cara, te agradecer pela oportunidade de falar sobre o trabalho. Eu não sou o blog Vencer Limites não é um trabalho para divulgar o meu nome, não é um trabalho em primeira pessoa. Eu recentemente comecei a aparecer mais para falar sobre o blog, porque a internet meio que exige isso, a estrutura meio que exige que você mostre mais a sua cara. Mas é muito importante que se entenda que o blog Vencer Limites é um espaço de notícias sobre diversidade e inclusão, muito centralizado no factual, nas informações do momento, nas questões atualizadas, mais quentes sobre esse universo. E a meta é tratar isso com respeito, tratar isso com honestidade, tratar isso com clareza, tirar essas maquiagens e botar a estrutura do jornalismo em função do conhecimento da sociedade sobre esse tema.
isso. Bom, agradeço. Fico muito feliz de você ter participado, é isso, agradeço. E Obrigadão. já te convido para você voltar mais vezes, porque tem muito papo para a gente conversar sobre isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Agradeço. Um abraço. Bom, esse foi Alexandre Ventura, a Luiz Alexandre Ventura, do blog Vencer Limites. Ele tem o artigo também no jornal O Estadão, daqui do estado de São Paulo, né? Brasil. Então ele trata de diversos assuntos aí, tecnologia, denúncia, tudo sobre a respeito do universo da pessoa com deficiência, que falou um pouquinho com a gente aqui no programa. E é isso, gente. Então até um próximo programa. Quem quiser acompanhar, acompanhe nossas reportagens aqui, nossas entrevistas, que essas entrevistas passam aqui na rádio, todo domingo às 10 horas da manhã. Também estão lá no YouTube, também no canal, na rede Sempre Conectados Oficial. Se inscreva no canal se você achar bacana, deixa uma curtida lá nas entrevistas, que ajuda bastante, um comentário. E também tem a nossa página no Face, na rede oficial também. Então é isso, um grande abraço, até o próximo programa, até mais.